Livro Espíritos entre Nós, terceiro capítulo, primeiro parágrafo. Curso básico sobre espíritos. De certo modo, todos somos espíritos, mas espíritos vivendo em corpos físicos. Quando o nosso trabalho espiritual está terminado, o corpo físico é desligado e o corpo espiritual sai. Então, a energia sólida e densa do corpo físico começa a se deteriorar. O corpo de energia leve e transparente, que é uma réplica exata do corpo físico, emerge e parte na direção dos mundos espirituais. Não há enganos nem mortes antes da hora. E também não há mortes que poderiam ter sido evitadas. Por quê? Simplesmente porque não existe morte. Existe apenas a transição de uma existência física para outra, não física. Quando estamos do outro lado, passamos a nos chamar espíritos. Os espíritos ou estão na luz ou estão presos na terra. A maioria dos espíritos com que me comunico estão na luz. A maior parte das histórias sobre espíritos assustadores fala de espíritos presos à terra. Espíritos querem se comunicar conosco, mas a maioria quer nos ajudar e não assustar. Apesar disso, espíritos presos à terra podem nos assustar. Como ainda não alcançaram a luz, ficam presos entre a dimensão terrena e o reino espiritual. Eles geralmente estão cheios de medo, zangados ou solitários e se comunicam passando esse tipo de emoção. Antes de prosseguir, quero dar minha definição de espírito. Espíritos são tipos de energia. Eles aparecem de forma bastante semelhante a seus corpos físicos. Quando vejo um espírito, percebo uma forma humana completa, com cabelo, traços faciais e roupas. Na maioria das vezes, parecem jovens, saudáveis e no auge da vida. Porém, em alguns casos, os espíritos podem aparecer exatamente do jeito que estavam no momento da morte. Quando eles se materializam nessas condições, a morte pode ter sido súbita e inesperada, e talvez eles não saibam que já não se encontram mais no mundo físico. A temperatura realmente se altera quando há espírito por perto. Na maioria das vezes, o ar fica mais frio. Normalmente sinto uma corrente de ar frio na nuca. Os espíritos podem ser percebidos de forma clara e evidente. Eu os vejo e claro-audiente. Eu os ouço. As leis físicas do universo não se limitam aos espíritos. Desse modo, o tempo e a gravidade não os afetam. Sem a energia densa do corpo físico para limitá-los, os corpos espirituais vibram em uma intensidade que não podemos mensurar. Espíritos são capazes de viajar de um lugar para outro de forma instantânea, porque vivem em uma atmosfera criada inteiramente por seus próprios pensamentos e atitudes. Assim, ao imaginar qualquer situação ou lugar, imediatamente estarão lá. Pode ser uma casa, um campo florido, outro planeta ou um apartamento onde moravam. Além disso, espíritos são extremamente sensíveis e por isso têm a capacidade de captar com clareza cristalina nossos pensamentos e o que sentimos, como se tivessem algum tipo de radar especial. Ao pensar em um ente querido, você pode atrair o espírito dele. Segundo parágrafo. Um pai encontra o caminho de volta para casa.
Frequentemente eu me comunico com o mundo espiritual diante de plateias com centenas e às vezes milhares de pessoas. Isso me dá a oportunidade de estabelecer contatos diversos e é muitas vezes uma experiência maravilhosa e inspiradora. Quando começa uma sessão, os espíritos fazem fila atrás de mim e em torno de seus entes queridos na plateia, tentando ao máximo passar uma mensagem para maridos, esposas, parentes ou amigos. Muitas vezes eles descrevem como é morrer, porque desejam que as pessoas compreendam que a morte é um processo natural e que não é o fim da vida. Às vezes a pessoa leva algum tempo para perceber que está morta e assim assumiu a forma de espírito, Há muitos anos eu estava em Kansas fazendo uma dessas sessões. Um espírito imediatamente chamou minha atenção e eu fiz conexão com uma jovem na plateia chamada Anne. Era filha do espírito. Fui até Anne e pedi que ela ficasse de pé. Seu pai está aqui. É mesmo? Ela reagiu com ceticismo. Ele está me dizendo que o corpo dele demorou alguns dias para ser encontrado. Ai, meu Deus, é ele. Ele quer que você saiba que a última coisa que ele se lembra é de ter ido checar o estoque. Você entende o que estou falando? Sim. Ele era gerente de um armazém de Seward. E o nome dele é George. Respondeu animada. George estava muito feliz, pois finalmente tinha conseguido contato com alguém. Ele está dizendo que queria ter certeza de que o balanço fosse concluído antes do prazo final para a declaração de impostos. Ele era responsável pela contagem de estoque. Trabalhava horas e horas para preparar os relatórios. Eu o vejo subindo uma escada. Ele se inclina para pegar mercadorias que estão no fundo da prateleira. Tenta alcançá-las, mas não consegue. Ele diz que perdeu o equilíbrio e caiu da escada. Essa é a última coisa de que ele se lembra. Perguntei a George: quando você percebeu que era um espírito? Ele respondeu por meio de seus pensamentos. Eu não acreditei que era de verdade. Foi muito estranho. Realmente não me lembro de ter caído, mas sei que não consegui me segurar. Depois me recordo de estar na escada, olhando para baixo, para o meu corpo no chão de cimento. Pensei que estava sonhando. Senti um grande bem-estar, como se estivesse dormindo uma semana inteira. Vi meu corpo no chão e não consegui sentir nada por aquela pessoa. Tentei pedir ajuda, mas não havia ninguém além de mim no armazém. Então comecei a entrar em pânico. Se eu não me levantasse, poderia morrer. Depois, tudo ficou meio nebuloso. Você sabe do que ele está falando? Perguntei para Anne. Anne ficou silenciosa, parecendo hipnotizada com minhas palavras. George continuou a me enviar seus pensamentos e eu os transmiti da melhor maneira que pude à sua filha. Em pé, na frente de seu pai, há um velho companheiro de exército. Ele está dizendo que os dois serviram juntos no Vietnã. Seu pai diz que o nome dele é Marte. Você conhece essa pessoa? Anne concordou com a cabeça. Ele diz que não via Marte havia 40 anos. Diz que Marte estava lá para ajudá-lo a achar seu caminho de volta para casa.
Seu pai não entendia porque ele não havia surgido para tentar ajudá-lo. Então, Marte lembrou que, quando os dois combatiam no Vietnã, seu pai impediu Marte de pisar em uma mina terrestre. Seu pai está dizendo que o salvou e que agora ele estava lá para salvá-lo. Percebi que as pessoas na plateia começavam a sentir uma conexão com George. Prossegui. Seu pai diz que viu imagens da selva como se eles estivessem de volta ao Vietnã. Está dizendo que foi muito estranho. Ele ainda não conseguia acreditar que morrera. E Marte estava lá para ajudá-lo a entender isso. Virei para Anne e sorri. Seu pai era meio teimoso, não era? Ele tinha que ver para crer. Anne concordou com a cabeça. Continuei. Ele diz que pediu a Marte para levá-lo para ver você e sua mãe, Madge, e que os dois chegaram imediatamente à sala de estar de sua casa. Ele conta que a sala estava toda revirada. Nós tínhamos chamado a polícia porque ele havia desaparecido e ficamos 2 dias sem notícias, Anne respondeu. Seu pai viu você e seu marido, Steve, tentando confortar sua mãe. Anne confirmou. Foi mesmo. Nós estávamos esperando receber notícias da polícia. De repente, a campainha tocou e 2 policiais nos disseram que havia acontecido um acidente no armazém. Seu pai ficou muito confuso. Ele sabia que estava em pé ao seu lado, mas, por mais que tentasse dizer que se sentia bem, ninguém conseguia vê-lo, ouvi-lo e senti-lo. Perguntei a George se alguém mais além de Marte viera levá-lo até a luz. Bem, eu estava meio confuso e quando ouvi os policiais dizendo que eu estava morto, não soube o que fazer. Então, pedi ajuda. De repente, comecei a enxergar através da parede da frente da minha casa. Meu irmão mais novo, Tommy, apareceu como se fosse um menino. Depois veio minha avó. Ela estava linda, jovem. Tommy me disse que era hora de ir para casa. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, porque achava que já estava em casa. Ele disse que nossa mãe chegaria logo, então eu fui com Tommy e minha avó. E foi isso o que aconteceu. Anne perguntou: alguém mais, papai? Ele está me falando de Cleide. Eu não sabia se Anne ia rir ou chorar. Ah, Cleide! Cleide era o cachorro dele quando era criança. Terceiro parágrafo. A senhora na igreja. Algumas almas esperam por uma pessoa especial para vir, que virá buscá-las e levá-las para a luz. Outras voltam ao lugar em que morrem, por isso lhe traz conforto. Algumas ficam confusas e passam algum tempo seguindo a mesma rotina que tinham quando vivas, como você verá a seguir. Peguei um avião até Nova York para ir ao casamento do meu primo. Ao entrar na igreja, notei uma senhora de idade ajoelhada no banco da última fila à esquerda. Ela parecia completamente alheia ao fato de que uma cerimônia de casamento estava para começar. Eu me sentei em um dos bancos da frente e olhei para trás. A mulher, na última fila, havia partido. Procurei em torno, me perguntando para onde ela teria ido. O órgão começou a tocar
e iniciou-se a cerimônia. De vez em quando, eu virava o pescoço para ver se a senhora tinha voltado. De repente, eu a vi sentada na última fila e, para meu espanto, vi um homem passar através dela para se sentar. Só então percebi que se tratava de um espírito. Quando a cerimônia acabou, voltei ao fundo da igreja para ver se o espírito continuava lá. E, de fato, lá estava a mulher. Dessa vez, percebi que ela usava um vestido e um suéter pretos e que segurava um par de terços negros. Quando me ajoelhei, ela se voltou para mim. Olhei-a fixamente e transmiti a mensagem de que era capaz de vê-la. Ela me respondeu: "Não se conversa dentro da igreja, meu jovem." Percebi que a mulher ainda não sabia que estava morta. Perguntei: "Há quanto tempo está aqui?" Ela sussurrou mentalmente: "Venho para a missa das 7 horas toda manhã. Não perdi nenhuma ainda. Depois fico aqui rezando o terço." "Qual é o seu nome?" perguntei. "Senhora Hilda." Ela ficou calada por alguns minutos, depois retomou: "O padre Patti não parece muito bem. Acho que talvez esteja doente." Hilda continuou rezando e eu fiquei sentado ao seu lado algum tempo. Então ela desapareceu, eu me levantei e saí. Durante a festa, mencionei o encontro a um dos meus parentes. Logo a informação começou a circular e todos vieram me fazer perguntas sobre o espírito na igreja. Um senhor idoso se aproximou e se apresentou. "Meu nome é Ed. Eu era porteiro da igreja. Alguém me falou sobre a aparição. Todo mundo conhecia a Hilda. Ela ia à igreja toda manhã, vestida de preto. Você sabe quando ela morreu?" perguntei. "Foi em março de 1970, uma semana depois da morte do padre Patti. Ela teve um ataque cardíaco lá no banco da igreja. Acredito que Hilda amava tanto sua missa matutina diária que ficou confinada à dimensão terrena por causa disso. Quando uma alma como a de Hilda está fortemente presa à terra devido às suas crenças e hábitos, pode levar algum tempo até que passe para a dimensão celestial. Com preces e outros meios, os vivos podem auxiliar aqueles que estão presos entre as dimensões a irem adiante." Era o que eu esperava que acontecesse com Hilda. Quarto parágrafo: morte por suicídio. Às vezes eu trago mensagens de almas de pessoas que se mataram. Sempre é difícil falar de suicídio. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Conversando com os Espíritos, expliquei que as pessoas que cometem suicídio às vezes ficam em uma existência parecida com um limbo. Infelizmente, alguns leitores acharam que eu estava me referindo ao limbo das crenças católicas, mas não foi isso que eu quis dizer. Quando uma pessoa comete suicídio, às vezes a alma sente culpa e angústia enormes até compreender os efeitos de seu ato sobre os entes amados. Como o espírito se encontra em um estado mental altamente confuso, ele pode acabar ficando preso ao lugar em que teve sua última experiência de vida. Mas é importante sabermos que a maior parte das almas dos que se matam geralmente encontram seres espirituais cheios de compaixão que os ajudam a superar o desespero. Ainda assim, o suicídio tem consequências dolorosas para toda a família. Um dia, decidi prestar uma homenagem a um grande amigo
que havia falecido recentemente e estava enterrado em Forest Lane. Ao voltar ao meu carro, percebi que havia uma mulher sentada ao lado de uma sepultura, retirando folhas de cima do túmulo. À medida que me aproximava, nossos olhos se encontraram. Eu sabia que ela precisava de consolo, por isso me sentei e conversei com a mulher, sem dizer-lhe o que eu fazia. Estava lá para ouvi-la. Meu nome é Janice. Este é meu filho Peter. Peter tivera tudo o que poderia querer na vida. Era um rapaz inteligente, todos o adoravam e admiravam. Seus pais, Janice e Mike, os irmãos. Peter era brilhante nos estudos e um líder nato. Tinha acabado de entrar para o último ano do ensino médio. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Ele se envolveu com uma garota chamada Stacy, de quem Janice e Mike não gostavam. As notas de Peter começaram a cair e ele faltava às aulas com frequência. Janice e Mike perceberam que os antigos amigos de Peter já não o visitavam mais, quando ele passou a ficar na rua cada vez até mais tarde. Começamos a desconfiar de algo, mas também achamos que podia ser apenas uma fase. Janice contou. No entanto, as desconfianças de Janice acabaram se confirmando. Susan, irmã de Peter, encontrou uma seringa no meio das roupas sujas dele, já que Susan também havia notado mudanças no comportamento do irmão mais velho. Já não podiam contar com ele. Janice tentou de diversas formas ajudar o filho. Peter reagia. Agora, vocês sabem que eu não sou o filho perfeito que gostariam que eu fosse. Janice me disse que essas palavras a feriram profundamente. Depois de esgotarem várias tentativas, os pais decidiram mandar o filho para a fazenda de um tio, onde ele pudesse trabalhar no campo durante o verão. Janice deu a Peter um ultimato, pois ela e Mike não iriam mais tolerar o comportamento desrespeitoso do filho. Disse que ou ele arrumava um emprego ou saía de casa. Percebendo que não tinha alternativa, Peter foi para a fazenda, onde, passado um mês, pareceu ter retomado seu antigo eu. Por isso, ela e Mike ficaram desolados quando o tio telefonou dizendo que Peter tinha partido da fazenda sem avisar para onde ia. Um mês depois, a polícia encontrou Peter em péssimo estado, morando com Stacy em uma casa de cômodos na periferia da cidade. Mais uma vez, Peter acusou a mãe. É tudo culpa sua. Você não gosta de mim do jeito que eu sou. Depois de várias passagens por clínicas de reabilitação, Peter voltou para seu vício em heroína. Só restava a Janice rezar. Sua fé era forte e ela acreditava na possibilidade de um milagre. Então, algo extraordinário aconteceu. Peter terminou com Stacy e voltou para casa. Afirmou que não queria magoar mais a família e desejava amadurecer. A essa época, ele já havia se juntado aos fuzileiros navais. Janice e Mike ficaram felizes e orgulhosos do filho. Depois de passar pelo treinamento básico, Peter foi enviado à Guerra do Iraque. Após 3 períodos de serviço, Peter foi dispensado com honras. A família inteira tinha certeza de que ele havia se tornado um novo homem, um herói em todos os aspectos.
anos. Porém, menos de um ano depois, Peter voltou à heroína. No Natal de 2004, Janice e Mike encontraram o filho no quarto, morto por overdose. Procurei confortar Janice dizendo o quanto sentia sua perda tão trágica. Naquele momento, ouvi um som de choro atrás de mim. Olhei ao redor e vi um rapaz sentado em prantos. "Sou Peter", disse ele. Percebi que ele estava sofrendo muito. Disse-me que não dormia havia muito tempo e que se sentia como se estivesse em um pesadelo. Pedi que me descrevesse o que via. "É muito escuro aqui. As pessoas estão chorando." Então, ele descreveu o que acontecera no momento da morte. Eu acordei, mas não conseguia voltar para o meu corpo. Eu ouvia minha mãe chorar. Enviei a Peter o pensamento de que agora ele estava livre. Eu me sinto aprisionado pelos meus próprios pensamentos. E isso é um inferno. Eu me sinto muito culpado por ter responsabilizado minha mãe por meus problemas. Agora vejo com clareza o quanto a magoei. Quero muito dizer para ela o quanto sinto. Decidi então falar para Janice a respeito de minhas habilidades. Ela chorou. "Seu filho está sofrendo muito por causa da culpa que sente", disse a Janice. "Muitos foram ao seu encontro para o conduzir até o túnel de luz, mas ele se recusou a acompanhá-los. Você entende?" Janice enxugou as lágrimas. "Seu filho sente que não merece ser feliz. Não conseguirá partir antes que saiba como lamenta não ter amado você do jeito que merecia. Disse que a culpava pelo rumo errado que sua vida tomou porque não queria assumir a responsabilidade." Janice se lembrou de uma história de infância de Peter. Caiu uma tempestade repentina e eu estava no jardim cuidando das plantas. Peter, que tinha 9 anos, gritou da varanda para eu entrar, mas ainda me demorei no jardim. É claro que na manhã seguinte eu estava com febre e resfriada. Peter cuidou de mim, preparou o café da manhã e ficou ao meu lado como um pequeno enfermeiro. Chegou a ler para mim. Ele foi um ótimo filho que me amava muito. Enquanto Janice contava sua história, pude ver os braços de Peter se enlaçando ao redor da mãe em um abraço. Ela sentiu a energia à sua volta, olhou em direção aos céus e disse: "Eu amo você, Peter. Você é meu filho e eu o perdoo. Só quero que você seja feliz." Com essas palavras, as energias de Peter mudou. Ele pareceu mental e emocionalmente mais leve. Seus traços se tornaram mais nítidos e claros para mim. Ele me agradeceu e deixou uma mensagem para a mãe: "Peter quer que você saiba que sempre a amará." Ele finalmente estava livre para partir e foi-se em um instante. Janice também estava livre. Ela continuaria a sentir falta do filho e a lamentar sua perda, mas agora viveria mais em paz, sabendo que o veria novamente do outro lado. Assim como Peter, há muitos espíritos confusos e perturbados com assuntos que deixam pendentes na Terra. Felizmente, Peter teve a oportunidade de comunicar seus sentimentos para a mãe, através de mim.
No entanto, alguns espíritos não são tão bem-sucedidos. Mesmo que saibam que estão mortos, às vezes têm medo de abandonar o ambiente que lhes é familiar. Ou assim como Hilda, continuam vivendo aos seus padrões de memórias repetidamente, ligados à mentalidade terrena. Esses espíritos estão atolados em preocupações materiais e rotinas terrenas e ficam aprisionados entre a terra e o mundo espiritual. Eles se tornam o que chamamos de espíritos presos à terra.